Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Esta é uma leitura para o signo de Câncer, leitura válida também para o ascendente lunar ou Vênus. Aqui é um espaço que você pode fazer seu comentário, contar sua história de vida, interagir comigo ou com outros inscritos, porém comentários que desrespeitem as diretrizes do canal serão excluídos e o usuário da conta será bloqueado ou bloqueado, ok? Vamos seguir aqui então, cancerianos, começando com a energia que vai influenciar esse período para vocês. E Câncer. Esse é um momento, retomando aqui, Câncer, dei uma pausa para diminuir o barulho externo. Então assim, cancerianos, essa é uma energia que ela vai falar sobre inteligência e agilidade. Então você obtendo isso nesse momento para poder trabalhar, para poder estudar, ou até mesmo para, se você tem interesse em fazer alguma inovação, isso ajuda vocês nesse momento, né? A energia de agilidade, de resolver as coisas, também vai vir numa certa positividade para vocês. É uma energia que também vai falar sobre a adaptabilidade, né? Então você tendo uma facilidade para se adaptar a qualquer ou nova mudança, seja de horário, seja residencial, seja até em relação a alguma coisa que você já construiu, mas que por algum motivo existe uma alteração que não está no seu controle. Para questões de criatividade, de talento, isso aqui é aquela pessoa que encanta os demais, né? Que tem uma doçura na voz, que tem uma forma gentil de chamar a atenção para si. Então, isso são pontos, né, que também estarão em evidência. Mas também é uma energia, né, que também tem muita questão de controlar as coisas com certa naturalidade. Vocês podem sentir uma certa curiosidade sobre uma situação ou sobre uma outra pessoa, até por sentir que você ficou encantado ou encantada por aquilo, né? Ou por aquela pessoa em questão. E acho que o ponto mais forte aqui é que é uma energia que protege o lar, né? Então é aquela pessoa que vai proteger o lar, que vai trazer momentos bons para os seus semelhantes, mas que também sabe lidar muito bem, sabe apreciar também as pequenas coisas, né, de forma muito alegre. Fora que também é uma energia extremamente resiliente. Então assim, Câncer, é uma energia boa, é uma energia leve e é uma energia que vai aqui estar beneficiando você nesse momento. É uma energia que vai trazer muito encanto, muita gentileza, mas também uma intelectualidade, uma agilidade, uma inteligência para resolver qualquer tipo de situação. E a outra energia aqui que vem para complementar essa é de uma situação que, por exemplo, às vezes tem algo que nesse momento te causa algum tipo de dor. Pode ser uma dor emocional, pode ser uma dor física. Às vezes um pensamento negativo que às vezes dói pensar naquilo. Só que existe um vendar. Eu estou sentindo alguma coisa que machuca, mas eu coloco uma venda e finjo que nada está acontecendo. E assim eu continuo trabalhando, usando minha inteligência, lidando com as pessoas, sendo amigo, sendo gentil, sendo a melhor pessoa ali naquele momento, mas ainda tem alguma coisa aqui que dói. O bom é que isso que dói não interferiu em quem você é como ser humano. Mas não é devido a isso que você tem que ignorar o que você está sentindo. Porque ignorar o que você sente te adoece.
Então fala assim que tem alguma coisa agora que não está muito legal, mas você pôs uma venda e falou, vou seguir. Vou seguir com isso, não está me deixando confortável, não está me deixando muito animado ou muito animada, mas eu vou seguir com isso. E aí você vive a sua vida, faz as suas tarefas, lida com outras pessoas, mas sempre ali com certa generosidade, sempre ali com certa tranquilidade. E aqui fala sobre questões de oposição, introspecção e antipatia. Então, eu acredito fielmente que não é a energia de vocês, tá? Porque você começa ali com uma energia que realmente retrata, né, a sua simplicidade diante das coisas. Você saber apreciar os bons momentos, você saber apreciar uma boa companhia. Eu acredito que você pode estar lidando com uma pessoa ou com um ambiente que as pessoas ali sempre estão com grande oposição, sabe? Estão sempre do contra em relação ao que você está falando, o que você está fazendo. Você pode estar lidando com alguém nesse momento que é extremamente antipático, antipática. Então, não adianta às vezes você ser legal com essa pessoa, ser gentil com essa pessoa, agradar essa pessoa, porque tudo para a pessoa tá ruim, tudo é chato. Então, não tem como você ficar fazendo muita coisa ali, né? E às vezes a maneira como essa pessoa te trata, se ela te trata com arrogância, se ela é estúpida ou estúpido com você, machuca você. Porque não é o que você está oferecendo ali, né? E aqui também fala assim de processo introspectivo. Pode acontecer de alguns sim ficarem introspectivos, ficarem mais no canto, aproveitando algumas coisas ali que escolheram para si, mas às vezes você também está tentando ser legal com quem só quer ficar no seu espaço, não quer interagir, não quer socializar. E talvez para você, pelo jeito que você é, ter uma pessoa assim do seu lado é ruim. Porque às vezes você quer sair, quer se divertir, a pessoa sempre muito fechada, tudo dela tem que ficar preso ou presa. Então eu vejo situações nesse sentido, tá? Vamos ver o que está sendo desafiador aqui para vocês. Só um momento que eu vou pegar a carta que caiu aqui. Bom, as cartas que caíram aqui como um desafio para vocês é o seguinte. Uma delas representa muito questões onde envolve certo oportunismo, né? Então, vocês podem estar lidando ali com uma pessoa que fica te observando, fica olhando o que você vem fazendo, como você vem agindo, e às vezes com uma intenção de tentar manipular alguma situação. Aqui vai falar também que a sua carência pode ser uma das coisas, né, que está sendo desafiadora. Pode falar sobre lembrança, saudade, pensamentos excessivos sobre uma situação. Então, às vezes o desafio aqui é lidar com tudo isso. E para algumas ocasiões, um desses outros desafios está relacionado com algum tipo de corte. Ou você corta uma situação e depois disso você não fica muito bem, porque nem sempre é tranquilo, né, você finalizar alguma coisa. Ou pode ser um medo que você tenha, né, porque aqui também fala sobre, às vezes, sentir medo de tomar uma decisão ou de cortar uma situação aqui. Ou até mesmo de cortar alguém da sua vida, ok? Vamos seguir. Bom, vocês começam aqui a energia falando sobre mensagens, comunicações que vão chegar de uma maneira muito rápida e que com ela, né, traz ali essas comunicações que estão chegando, com elas vão trazer oportunidade. Então, pode se tratar de oportunidade de trabalho, oportunidade de começar algum tipo de estudo. Fala sobre convites, né? Então, vocês têm alguém aqui que está convidando vocês para fazerem alguma coisa, para saírem,
para fazer alguma coisa diferente, tudo bem. Só que aqui tem uma coisa que é bastante interessante, que ela vai falar de uma certa fragilidade, mas uma fragilidade vindo de alguma energia masculina. Então, é basicamente assim, Câncer. Vocês podem ter uma pessoa na vida de vocês que é uma pessoa que ela tem algum tipo de fragilidade, né? Pode ser que essa pessoa, por exemplo, sinta que não está fazendo o papel dela certo, ou pode ser você também canceriano, mas aqui existe uma fragilidade. Eu não estou conseguindo fazer funcionar alguma coisa. E isso faz com que essa pessoa recorra a várias coisas ao mesmo tempo para tentar resolver a situação. Né? Então, imagine se é uma questão financeira. A pessoa está correndo para várias instituições bancárias, fazendo vários empréstimos para conseguir normalizar uma situação. E talvez falte paciência para essa pessoa, porque a maneira como essa pessoa está agindo pode vir a gerar problemas, tá? Problemas na vida familiar, mais problemas na parte financeira, né? Então essa pessoa precisa manter o pé no chão, mas aqui tem uma energia como se alguém sentisse que não está fazendo o suficiente, quando na verdade as condições que a pessoa tem não permite que ela faça o que ela gostaria de estar fazendo ali numa situação. Então eu vejo assim, algumas pessoas num certo estado de defensiva, né? Ou alguém se defendendo de alguma forma, de alguma situação. Alguém pode, assim, tá se defendendo de algum tipo de acusação de alguém ou do pensamento de alguém, né? Então vamos dizer que alguém fala, Câncer, você tá fazendo isso e tá te apontando alguma crítica, ou tá te apontando alguma acusação. Então é como se você estivesse se defendendo disso. Ao mesmo tempo que isso faz com que você se sinta muito mal, a chegar ao ponto da pessoa pensar que você seria capaz de fazer aquilo, você está tentando se defender, você está tentando provar que não foi você de alguma forma. Tá? Ou, como eu falei, pode ser uma outra pessoa. A pessoa em questão, ela não fez nada, ela está se sentindo mal por estar sendo acusada por uma coisa que não fez. E, assim, talvez assim, o mal que ela está sentindo não é só ser acusada, mas assim, é a pessoa sentir assim que você pensaria que ele ou ela faria uma coisa dessa. Então, assim, a pessoa meio que se sentiu humilhada, né, de alguma forma. E aí eu vejo essa pessoa ainda assim, se protegendo, se defendendo, falando que não participou disso, que não fez disso, que não foi em tal lugar. Então, assim, aqui tem que ter muito cuidado com maus entendidos, tá? Durante esse momento, esse período, para que não acabe comprometendo uma relação aqui. Pode ser que exista uma pessoa que fique manipulando esses tipos de situação. E assim, eu não posso deixar de mencionar que aqui existe nitidamente uma pessoa que está constantemente sendo influenciada de uma maneira não correta. Então, quando você sente que você precisa comunicar algo, você precisa falar como você está se sentindo, ou você precisa dizer que você não concorda com determinada situação, parece que você não consegue falar isso normalmente porque isso repercute de uma forma extremamente negativa. Ou alguém vem discutir, ou alguém já fica nervoso ou nervosa e falando um monte de coisa. Realmente eu sinto assim que existe assim alguém que é muito difícil de lidar nesse momento.
Eu não quero ficar rotulando alguém de maldoso, de sem caráter ou não, mas aqui é uma pessoa difícil de lidar, porque é uma pessoa que é proposital o que essa pessoa faz. Eu acho que isso é o que é mais doloroso, porque é proposital o que essa pessoa faz. Então, se for alguém te acusando, falando, ah, Câncer, você fez, a culpa é sua, sei lá o quê, é proposital porque dá prazer na pessoa ver você tentando se defender e dizendo que não, você não tem culpa disso. Por isso que é ruim. Só que se isso aqui é uma repetição, como fala cego da dor aqui, pode ser uma coisa que você já tenha se acostumado no seu dia a dia. Pode ser um comportamento que você já tenha aceitado da pessoa em questão. Se é alguém da sua convivência, se é alguém no seu ambiente de trabalho. Só que não pense assim, ah, a pessoa ela faz isso, coitadinho, porque ela tem problema. Não, a pessoa ela faz isso porque dá prazer para ela, sei lá, ver você chorando, ver você preocupado ou preocupada em resolver alguma coisa, em você implorando para ele ou para ela que para acreditar em você. Agora, se é você que está fazendo isso com alguém, lá no fundo tá te gerando um prazer ver a pessoa fazendo isso, né? Ou em outras ocasiões, né? Vamos colocar que seja uma situação que alguém mentiu para você sobre a pessoa que você confia, ou que você gosta, né? Essa pessoa ela manipulou tudo isso porque ela tem prazer em ver você infeliz, em ver você não ficando bem com aquela pessoa, em ver você não conseguindo construir alguma coisa na sua carreira. Isso aqui pode ser também um colega de trabalho, se podemos chamar essa pessoa de colega. Então, assim, vocês têm que ter atenção. A energia está muito boa, sabe? Para você poder proteger algo, né? Então, eu acho que proteger a família também fala muito disso. Cuidado para não deixar ninguém palpitar sobre a sua família e criar um problema dentro dela. Mas eu sinto realmente que alguém está se defendendo, né? Chega uma notícia importante, essa comunicação chega até uma outra pessoa e é a partir daí que começa tudo a acontecer. E eu vou dizer uma coisa, quando alguém está com a mente ruim, a pessoa ela fica vulnerável para ser influenciada negativamente. Tá? Então, quando a pessoa está na sua antipatia, sempre reclamando, brigando com tudo e todos e do contra, parece que a mente dessa pessoa abre para ela só fazer coisa errada ou só se envolver com pessoa errada ou com gente errada aqui. Tá? Então é isso. Sejam cuidadosos aí, tudo bem? Então é isso, Câncer. Os signos que eu tenho aqui são Áries, Leão, Sagitário e Capricórnio. Então é isso. Obrigada, tenha um bom período. Tchau, tchau.